Recentemente, voltou a ganhar força a teoria de que uma cidade subterrânea repousa sobre a Esfinge e as pirâmides de Gizé. Mas, será que isso é lenda ou realidade? Nosso objetivo aqui no canal é mostrar os dois lados da moeda, da ciência aos mitos e também passando pelos relatos antigos. Eu mesmo sou fascinado por livros místicos e antigos. Eu já viajei por muitos lugares que já me mostraram uma realidade, no mínimo, insólita. Não dá para ignorar os relatos, desenhos, textos sagrados e estudos independentes que convidam sempre a nossa investigação mais profunda. Essa vai ser a nossa promessa aqui. Vamos juntos investigar esse assunto tão incrível de uma das civilizações mais misteriosas do mundo. Seja bem-vindo ao Egito Secreto. Há mais ou menos um mês a internet veio abaixo com a descoberta de estruturas no mínimo suspeitas sobre a pirâmide de Khafre. Eu não vou me alongar muito aqui na veracidade das pesquisas, mas eu quero refletir com vocês exatamente sobre o assunto principal, que são a presença de estruturas ocultas ainda não descobertas lá no platô de Gizé. Uma rede de túneis, salões e câmaras ocultas guardariam segredos da antiga civilização egípcia ou mesmo de civilizações anteriores. Como explorador relativamente cético, eu não me alinho facilmente com teorias que carecem de evidências sólidas. Eu também já estou bastante acostumado aqui com a internet, onde muitas pessoas ficam caçando cliques com histórias fantasiosas e também com a ilusão alheia. Uma coisa eu sei: estruturas dentro ou debaixo das pirâmides não são novidade. Pesquisas com várias tecnologias realizadas desde os anos 90 detectaram anomalias sob a Esfinge e também em áreas próximas à Grande Pirâmide. Até mesmo em 2017, um estudo foi publicado na Nature e também já tinha relatado a descoberta de uma enorme cavidade desconhecida dentro da própria Grande Pirâmide. A comunidade científica e os místicos ficaram animados com a ideia de que ainda há muito a ser revelado debaixo dessas estruturas monumentais. Mas, afinal de contas, o que eu quero realmente falar aqui é que muito antes da ciência moderna esboçar essas descobertas, tradições místicas e esotéricas já falavam de câmaras ocultas, túneis e bibliotecas enterradas sobre as pirâmides. Rosacruzes, teosofistas, hermetistas e autores visionários como Edgar Cayce tratavam essas estruturas subterrâneas como os lugares de iniciação e repositórios de conhecimento ancestral. Mapas simbólicos, lendas orais e até obras milenares que vamos falar daqui a pouquinho aqui sugerem a existência de templos internos, alguns visíveis e outros invisíveis aos olhos comuns, mas acessíveis apenas àqueles que detêm a chave espiritual ou iniciática. Enfim, o quanto disso tudo que pode ser realmente considerado sério. Edgar Cayce, conhecido como Profeta Adormecido, afirmou nas suas diversas leituras que existiria uma câmara chamada Salão dos Registros sob a Esfinge, contendo os registros da Atlântida e do verdadeiro passado da humanidade. Segundo Cayce, essa câmara seria descoberta no final do século XX ou no início do século XXI e revelaria uma conexão entre o Egito e uma civilização perdida anterior ao dilúvio. Muitos podem questionar a seriedade de Edgar Cayce, mas em grande parte dos casos, o mito acaba impulsionando a exploração. Muitos pesquisadores e curiosos se inspiraram em Edgar Cayce para realizar buscas com radares ao redor da Esfinge. Algumas dessas investigações chegaram até a detectar anomalias geométricas submersas, o que alimentou ainda mais o debate sobre possíveis estruturas ocultas. We did find anomalies beneath the Sphinx. Now these could be chambers, not just cracks or caves. Edgar Cayce prophesied that in the future, and in the relatively near future, we would discover the secret chamber of the Hall of Records. Hoje, há diversas pesquisas em curso,
poços e caminhos fechados aos olhos dos curiosos e do público geral. A grande pergunta que fica é: eles teriam realmente achado algo de relevante que balançaria a história ou simplesmente ainda não se tem nenhuma evidência interessante? Harvey Spencer Lewis era um maçom e um dos imperatores da antiga e mística Ordem Rosa-Cruz, a Amorc. Ele publicou em 1936 o livro A Profecia Simbólica da Grande Pirâmide, onde há um diagrama no mínimo interessante sobre uma parte completamente desconhecida sobre a Esfinge, com caminho também para as grandes pirâmides. Lewis também menciona no seu desenho um templo circular, uma escada secreta atrás da estela de Tutmés e ainda passagens escondidas para a Grande Pirâmide e para o rio Nilo. Segundo seus relatos, antigas tradições utilizavam o caminho e o templo para propósitos iniciáticos que são preservados até os dias de hoje nas grandes escolas de mistérios. E por falar na estela de Tutmés, essa mesmo teve grande polêmica envolvida por conta do seu desenho sugerindo um espaço subterrâneo sob a Esfinge. Mas, até hoje, pelo menos oficialmente, nada foi divulgado. Agora eu vou entrar na máquina do tempo aqui e ir até o século V a.C., onde o historiador grego Heródoto escreveu em suas histórias um vasto labirinto egípcio com milhares de salas e pátios. Essa construção não era sob as pirâmides, mas era localizada próximo ao lago Moeris. Teria maravilhado vários outros historiadores que a visitaram. Alguns dizem que teria superado em grandiosidade até mesmo as próprias pirâmides. Heródoto afirmou ter visitado parte da estrutura guiado por sacerdotes locais e ficou impressionado com a sua complexidade. Durante muitos séculos, o labirinto descrito por Heródoto foi considerado apenas uma lenda, mas escavações na região de Hawara revelaram estruturas subterrâneas que coincidem parcialmente com seu relato. Ainda que longe das pirâmides de Gizé, essa descoberta reabre a discussão sobre a existência de grandes complexos ocultos sob dezenas de metros de areia acumulada por séculos ou, quem sabe, até milênios. Mais recentemente, em 1817, o explorador e egiptólogo Giovanni Caviglia foi um dos primeiros a realizar escavações sistemáticas na Esfinge de Gizé. Contratado pelo cônsul britânico Henry Salt, ele não apenas desobstruiu partes da escultura monumental, como também ele explorou túneis que partiam da base da Esfinge e do platô adjacente. Segundo relatos, Caviglia e sua equipe percorreram túneis subterrâneos, descobrindo câmaras interligadas por corredores estreitos. Embora esses relatos não sejam reconhecidos pela arqueologia oficial, eles indicam que é possível que estruturas subterrâneas já tinham sido descobertas desde o século XIX, muito antes das teorias modernas ganharem popularidade. E aí, já avançando para o século XX, escavações conduzidas pelo egiptólogo famoso Zahi Hawass e pelo pesquisador americano Mark Lehner trouxeram novos dados sobre o subsolo do Planalto de Gizé. Utilizando tecnologia moderna, as pesquisas revelaram a presença de cavidades naturais e possíveis túneis escavados especialmente ao redor da Esfinge. Um dos achados mais discutidos foi um poço vertical atrás do corpo da Esfinge que levava a uma câmara subterrânea posteriormente selada pelas autoridades egípcias, mas não antes de gerar intensos debates sobre o seu propósito e sobre a sua origem. Embora a explicação oficial atribua essas estruturas a tentativas antigas de captação de água ou até mesmo de alguns cultos religiosos, a sua disposição e arquitetura ainda desperta mais perguntas do que respostas. Independentemente se você acredita ou não na existência de cidades subterrâneas, há aspectos fascinantes na arquitetura das pirâmides que sugerem um conhecimento avançadíssimo de matemática e astronomia. Diversos estudiosos chamaram a atenção para as proporções da Grande Pirâmide de Gizé, cujas medidas parecem incorporar constantes matemáticas, razão áurea e também relações com a circunferência da Terra. Eu vou citar algumas aqui a seguir, só para você guardar e refletir.
você quer entrar mais nesse assunto, um livro raro que vale a pena ser tocado é A Grande Pirâmide e a Sua Mensagem Divina, de Davison e Aldersmith. Seus autores argumentam que as dimensões da pirâmide contêm códigos ocultos e até mesmo premonições. Embora muito desses cálculos envolvam interpretações puramente especulativas, o fato de tantas coincidências matemáticas estarem embutidas numa estrutura tão antiga continua a intrigar cientistas, historiadores e até mesmo os próprios místicos. Particularmente, eu sou cético com relação aos estudos recentes feitos que reclamam essa cidade perdida embaixo das pirâmides. No entanto, eu acredito sim que ainda há muitas coisas debaixo do platô de Gizé a serem reveladas no tempo e no espaço corretos. Muitos casos já se mostraram verdadeiros onde o mito foi demonstrado pela ciência décadas ou até mesmo séculos depois, quando a humanidade já estava pronta. Uma coisa eu tenho certeza, alguns ali estiveram e se calaram, enquanto outros escreveram suas histórias de forma a respeitar a conjuntura religiosa, social e até mesmo evolutiva da época. Mas, se você quiser, hoje você pode ter acesso a todo esse conhecimento também por meio dos livros certos, das viagens e da sabedoria antiga. Afinal, a verdade sempre esteve lá fora. Um abraço e nos vemos no próximo, pessoal. Tchau, tchau. Groundbreaking discovery has been made. A secret tunnel that leads inside the pyramid. I would like to announce, in front of the Great Pyramid of Khufu, that Egypt and the Ministry of Antiquities and tourism to announce a great discovery in Egypt. And this discovery has to go all over the world. Because for the first time, a great discovery found inside the Great Pyramid of Khufu, the most important pyramid in the Old Kingdom. And that's why this press conference was made to tell the world also that technology can reveal lots of secrets. And today, major important secrets have been revealed by technology for the first time. The discovery of a 9 meters tunnel and 2 meters and 10 centimeters wide, found behind the main entrance of the Great Pyramid. And this discovery will reveal to us many important facts about Khufu and his pyramid. And this is why I believe that this discovery that happened today could be the most important discovery of the century.